Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26/9/2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo 11, o Tabor e a Planície, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie na nossa caminhada, para que todos nós possamos cumprir com as nossas missões. Que todos nós possamos sempre nos manter firmes nesses nossos bons propósitos. E também pedimos a Deus que proteja, abençoe e console todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, aqueles, Senhor, que se encontram ainda mantendo as suas contendas, né? Porque as guerras não passam, não param, não acabam, não cessam no nosso país, e muitas pessoas estão sendo atingidas por essas novas lutas que acontecem, muitos inocentes estão sendo mortos, muitas crianças também. Então, que o Senhor tenha piedade dessas almas e que eles possam despertar para a verdade é essa que está no Evangelho de Jesus. Por isso, Senhor, te rogamos mais uma vez, tem compaixão de todos nós. Graças a Deus. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Denise. Denise está aqui pronto para compartilhar, se precisar, tá? E ela vai realizar o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, só mesmo agradecer ao nosso Pai todas essas oportunidades em que aqui nós nos reunimos, né? Bom, nós estamos no capítulo 11, o Tabor e a Planície, e estamos lá pela quarta página, tá bom? Estamos no parágrafo e que inicia assim: os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Então, a gente vai recordar aqui, né? O mestre subiu o Monte Tabor e levando três, sendo acompanhado por três apóstolos, três seguidores, três discípulos, né? E lá no alto, no Tabor, eles adormeceram, os discípulos, e acordam com uma imagem belíssima, né? Que é a imagem de Moisés, Elias e Jesus transfigurado. E quando dilui-se a visão, Simão Pedro fala com o Rabi, querendo que eles continuassem lá. A gente, olha só, me incluí. Continuasse. Parece que eu estava. Ele disse, Oi? os discípulos eram Pedro, Pedro, Tiago Tiago Maior e João, e João, exatamente. Boanerges, né? Isso. Então, ele falou assim: nossa, vamos construir uma tenda para cada um, né? Tal a materialidade da visão que tiveram, né? Dessa visita, né? Desse encontro. E vem uma nuvem, e nessa nuvem sai uma voz dizendo que este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, eles ficaram com pavor, ficaram surpresos, ficaram abismados com a beleza também da figura de Jesus, da imagem de Jesus ali, todo resplandecente, né? Com a alvura, com aquela luz imensa emanada por eles. E Jesus faz essa revelação para eles, né? Eles recebem essa revelação ali, diretamente da voz, né? Da voz direta. E eles ficam ainda
perplexos com o descobrimento dessas verdades, né? Bom, ela diz aqui, Amélia Rodrigues diz, os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Receberam aquela notícia ali, este é o meu filho. Então, eles tiveram esse tempo todo acompanhando ele, sabiam da figura, mas nessa hora eles ficaram, não deu razão à dúvida mais nenhuma. E era necessário que eles tivessem essas visões todas de Elias, né? De Moisés, que eles reconhecessem essas figuras, porque era necessário que eles tivessem dentro de cada coração ali, dentro de si, a certeza e a firmeza nas suas palavras, porque eles seriam aqueles que levariam a boa nova a todos os outros, né? Aos necessitados do caminho, né? Então, vamos lá. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do mestre, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. Mas o rabi, no entanto, exige-lhes silêncio. Não é para que diga para ninguém o que aconteceu aqui, não era para espalhar a notícia. Então, receba essa boa notícia, né? Que nós teremos oportunidade de reencarnar, nós estamos vivos ainda, não é isso? Que viram lá ao vivo os outros dois espíritos, né? Aqueles que nos antecederam, que antecederam a eles também. A verdade. Oi? É. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. O que acontece? Por que Jesus pediu para eles não falarem também? Porque eles não entenderiam as outras pessoas. Primeiro, seria como se fosse uma notícia bombástica, né? E segundo, eles não tinham amadurecimento. Muitos daqueles nossos irmãos lá na época, não tinham o amadurecimento para compreender essas verdades. Então, era necessário que as coisas fossem ditas de forma vagarosa, né? Para que eles fossem melhor assimiladas. Engraçado que ela fala assim, né? Dosada para o entendimento da argila humana. É interessante, né? Porque nós nos moldamos, né? Essa moldagem para o ser perfeito é durante a nossa trajetória na evolução, né? Na trajetória para o caminho de sermos puros. Metáfora interessante, né? Muito interessante, porque somos maleáveis, né? Pensar na gente como argila é interessante porque a argila tem um propósito, né? Tem a característica de ser remexida, revirada, formada, desinformada, esticada, né? Moldada. Moldada. Coisa, né? És pó e ao pó voltarás, né? Também. Muito interessante. Tem várias facetas, né, que a gente pode ver. E, e ela vai chegar num ponto da obra ficar finalizada. Bom, então está aqui, é isso aqui. Essa é a obra. E apesar de sermos criaturas, seres criados por Deus, ele nos deixa como argila ainda para a gente se moldar, né? Aperfeiçoar o trabalho que ele criou, a matéria que ele criou. Muito bom mesmo. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor,
iniciará a sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, ainda é porque Jesus pede porque eles não contem nada a ninguém. Porque as trevas, assim, é muito fechado, né? É algo muito fechado, muito denso, e a gente não tem da capacidade de absorver essa luz toda que o nosso mestre nos traz. E absorver, vamos dizer assim, o próprio mestre, né? E projetarmos em nós todas essas qualidades, essa essência do Cristo, né? Desçamos ao Vitra, o mestre. Não poderíamos aqui demorar-nos? Indaga Simão. É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Então, é interessante aquilo que a gente já tinha conversado na semana passada. O Tabor é no alto, é onde Jesus se conecta com esses espíritos adiantados, espíritos superiores, e a planície é onde ficam aqueles que não conseguem subir, não dispõem de forças para subir o monte. É interessante. Ah, vou tentar compartilhar. Vamos lá. Compartilhar com vocês as imagens. Opa, estou achando tela inteira. Documento inteiro. Gente, eu deixei. Peraí. Compartilhar a tela. Rapidinho, vamos lá, dona Denise. Rapidinho. Fenômeno mediúnico, transfiguração. Tabor e planície aqui. Abre, meu filho. É uma imagem do Monte Tabor. Está demorando a abrir. Ah, carambolas. Está demorando, tá vendo? Ó, não está abrindo aqui. Não está abrindo a figura. Bom, vamos continuar? Eu paro de transmitir, vou esperar ele abrir aqui. Não deu certo, não funcionou. Eu quero, depois eu trago para vocês as imagens do Monte Tabor. São imagens atuais. E ele é assim, é uma rocha saída assim da planície. Então, é algo assim bem. A gente estava falando sobre a altura, né? Que era 3 vezes a do Cristo, não é isso? Não foi isso que. Não estou lembrada agora. É que é uma altura muito grande e ele se destaca na paisagem. E realmente, para aqueles que estão ali embaixo, na planície, é uma subida bem íngreme, bem íngreme. Isso falando na parte material, né? A subida, o esforço da subida no monte. Mas também, o que a gente pode entender daqui? Que Jesus fala, é necessário descer. Busquemos que não dispõem de forças para subir. A gente fala também em questão de vibração.
em questão de entendimento, né, do que houve no Tabor lá em cima e a situação que a gente se encontra aqui embaixo, que muitos não têm nem entendimento daquilo, dessa verdade e daquilo que aconteceu lá, né? Muitos não têm condições de compreender vibratoriamente essa, de chegar à altura dessa compreensão, de subir, elevar a vibração para poder compreender o, o fenômeno, né? Que foi um fenômeno mediúnico. E outra coisa, Jesus é aquele que serve, ele disse isso várias vezes. Então, eu vim para servir. Então, vamos evitar que eles se afadiguem, né? Para subir o monte, desçamos nós até eles. Então, como ele desceu das alturas para nos servir aqui na terra, né? Ele agora desce o monte Tabor para servir aqueles que lá estão, lá embaixo, esperando por ele, com certeza, né? Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. O que a gente entende por isso? O que vocês conseguiram entender por isso? Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. A nossa glória é a glória deles, porque da forma em que nós consigamos ultrapassar as nossas dificuldades, né? Galgar os degraus da nossa evolução, tomando conhecimento dessas verdades, nós temos o dever de chegar até eles, aqueles que não compreendem ainda, que não compreendem, aqueles que ainda não têm esse conhecimento, nós temos o dever de dividir com eles. Então, a nossa glória, ao chegarmos a espíritos puros, porque a gente não vai conseguir, a gente sabe disso de exemplos de vários dos nossos irmãos que não conseguiram nos deixar aqui na Terra, no sofrimento, e ir para outras ocasiões, né? Outros lugares, né? Outros planetas, mas de acordo com a sua natureza agora, depois que eles conseguiram alcançar um estágio mais alto, como Bezerra de Menezes. Então, a glória de Bezerra de Menezes é a nossa, porque ele conquistou, nós também não vamos conquistar? Ele não continua nos auxiliando para que nós consigamos ultrapassar as nossas dificuldades e alcançarmos a glória também? Então, a glória dele é nossa. Aqueles que nos precederam, todos eles, né, que nos precederam, que conseguiram alcançar a visão mais aberta acerca dessa espiritualidade, acerca do Mestre Jesus, acerca do divino, das coisas divinas, eles evoluíram antes, né, porque eles vieram antes. E nos ajudaram durante esse tempo todo a que nós também avançássemos um pouco mais. Então, a glória deles também é a nossa. A nossa glória é daqueles que nos precederem, daqueles que nós conseguirmos, de alguma forma, exemplificar para eles o nosso crescimento, né? Exemplificar o Evangelho também. Eu vejo dessa forma, tá? Para eles, mas quem diz isso é Jesus, hein? Busquemos o que não dispõe de forças para subir. Os homens necessitam de nós, porque eles vão descer, né? Então, estão descendo. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Então, a gente aplaca as dores, vamos dizer assim, amaina as dores deles, levando a nossa alegria, compartilhando a nossa alegria com eles. Depois da comunhão com os céus,
Continua Jesus, a convivência entre os que se demoram na terra. Então, depois de se unirem lá Elias e Moisés, vamos repartir essa alegria, essa força, essa energia. É como se ele tivesse ido recarregar as baterias dele, né? Com esses amigos espirituais. Então, ele pega aquela boa energia e leva para aqueles mais necessitados, os mais aflitos ali embaixo. Então, depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra, aqueles que ainda estão muitos terra a terra, né? Aqueles que ainda não conseguiram alcançar, de alguma forma, uma melhoria ali. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Então, o que seria, como vamos lembrar novamente Bezerra de Menezes, o que ele disse? Eu não vou estar bem se os meus irmãos, meus queridos, ainda estão aqui presos na terra, né? Ainda estão muito necessitados, então eu só vou me sentir melhor, né? Eu só vou me sentir bem para ir para um outro planeta quando muitos deles conseguirem ultrapassar as suas dificuldades e melhorarem, saírem dessas aflições, né? O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Olha só o que ele falou. Os homens para quem eu venho. Ele veio para quem? Para os doentes, né? Para os aflitos e não para os sãos. Então, eu já recuperei minhas energias, agora volto no trabalho. Volto a trabalhar. E então vamos descer. Então, nisso, eles estão descendo. Na descida do monte, confabulam. Então, eles conversam. Rabi, indagam como receosos. Dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. Olha, Jesus já tinha falado para eles, né? Parece que eles estavam ainda na dúvida. Ou só para poder... Estavam receosos, não sei, de tocar nesse assunto de novo, assim, ou de dizer, eu estou com dúvida ainda, me esclarece, né? E Jesus responde assim: Elias já veio, e não o conheceram, mas lhe fizeram tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Ele dá ali um spoiler do que vai acontecer dali a pouco. Está avisando devagarinho. Então, continua Amélia Rodrigues, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E esse pedacinho é um pedacinho do Evangelho, né? Entre aspas, uma retirada, né, da frase. Então, eles entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista, renascido, ele não fala, não fala, ela não fala reencarnado. Ali ela fala João Batista renascido. Surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Eles entenderam, aí quiseram tirar dúvida. O mestre respondeu. E essa revelação surpreende eles, porque não, as coisas antes não ficavam assim, eu acho, muito claras, né? Como eu estava falando antes. Eles sabiam, conviviam com ele ali, mas eles não tinham dúvidas, que eram discípulos, eram simples, né? Como a gente, era gente como a gente, né? Ainda com as nossas dúvidas, com os nossos temores, com as nossas. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está tão bem assim, tem hora que a gente entende tudo, daqui a pouco a gente não está entendendo mais nada. Então, ela diz assim:
os espíritos estão estuantes de felicidade. E estavam mesmo felizes por ter visto até aquela visão, ter tido a compreensão. Provavelmente estavam doidos para conversar com os outros, uns com os outros, para aqueles que ficaram lá embaixo, né? O Simão, Simão Pedro, o João e o Tiago. Como ela diz aqui, há festa em seus corações. Então, seus corações estavam em festa, porque eles foram compreendendo cada vez mais tudo aquilo que Jesus já tinha conversado com eles aos poucos, né, em outras lições, e essas foram mais latentes, vamos dizer assim. Jesus e os discípulos continuam descendo. Então, estão conversando e estão descendo. O dia esplende. Os acontecimentos são sóis em suas almas. Olha só, hein? Não falou uma luz de vela, não, né? São sóis. Então, tudo aquilo que aconteceu produziu uma claridade imensa de conhecimento dentro do coração deles. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Então, os sofredores ansiosos pela vinda do Cristo, né, pela chegada, né, porque ele subiu, estavam lá embaixo. Aqueles que ficaram lá embaixo com aquela multidão doente, aflita, cheia de problemas, né? Estavam também ansiosos. Amedrontados, os discípulos se revezam. Afasta-te, Satanás! Exclama Judas, irado, enquanto o obsesso o Lula. Lembra da passagem? Quando eles descem, encontram eles tentando tirar o demônio do rapaz. Mas desse jeito, olha, imagina. Afasta-te, Satanás! Exclama Judas, irado. Ela deixa bem claro aqui. Está com raiva. Enquanto o obsesso o Lula. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Então, eles estavam o quê? Desequilibrados, querendo vencer à força. Por quem és? Abandona a tua vítima. Então, eles gritavam e à força queriam afastar esse espírito. Decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael. Eu te exorto a que retornes às Geenas. Geenas são os locais que eles achavam que eram os locais de sofrimento, de punição, né? Curiosos se acercam dos gritadores. Dos gritadores. Enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado, a ameaçar o débil corpo em convulsão, semi-vencido. Então, a gente sabe que ele era quase uma criança, né? Era um rapazinho, né? Já com as suas forças minadas por essa obsessão, por esse obsessor, e eles querendo à força que o espírito se afastasse do rapazinho. É o próprio Dibu que soluça desanimado Filipe. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleofas. Onde andará o mestre? Indaga perturbado Simão, o zelote, que não vem socorrer-nos. Não saberá ele de nossa aflição? Entreolham-se, estremecem, enquanto o obsidiado espumeja e se debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Imaginem a confusão. O que eu estou falando é, como é que ela falou aqui? Curiosos se acercam dos gritadores. Completamente amedrontados,
completamente desarmonizados. E me parece assim meio. Como é que se fala? Quando a pessoa está com aquela empáfia de querer fazer o que o mestre fazia também. Porque eu acho que eles já estão muito orgulhosos, porque eles passaram tanto tempo com o mestre Jesus e já acho que eles estavam se achando, né? Que eles podiam fazer tudo o que ele fazia. Ele disse que sim, que nós faremos tudo, mas não é naquele momento, né? Não era naquele momento e nem naquela pessoa ali. Vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Agora imagina a cena, eu só fico imaginando, quando a gente vê The Chosen, né? Com aquela pureza, assim, parecendo que você está ali dentro daquela cena, e imaginando eles completamente desarvorados, tentando fazer uma coisa, né? Imagina assim, você numa. Sabe o que eu imaginei? Aquela história daquele dirigente espírita que fazia desobsessão, né? Querendo convencer pela força, os espíritos que iam lá para serem atendidos. Lembrei exatamente dele, né? A força. E quando ele chega do outro lado, ele viu que aquilo tudo foi em vão, né? Que ele estava muito, muito, muito equivocado. E eles estão fazendo a mesma coisa, né? E Jesus chega. O que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Então, mestre, trouxe o meu filho. Aí o pai logo se apresenta. O pai já vai lá, bom, eu vou agora ao chefe. Eles não deram jeito em nada, agora eu vou direto do chefe, né? Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então, a gente pode dar uma paradinha aqui, Rose, ou dar mais uns 5 minutinhos? Eu acho melhor, porque a gente vai falar sobre o processo, né? Depois. E Acho então, o que, pai já corre logo, fala? eu acho que a gente pode dar uma paradinha aqui para poder, semana que vem, a gente falar melhor sobre o assunto, né? Isso já serão 3, Isso falta uma página aí, um pouquinho. A gente vai falar sobre esse assunto e por que que eles não conseguiram, por que que eles se desarmonizaram, né? Vamos botar a data da semana que vem. Vamos colocar Bota no mestre, trouxe-te o meu filho, para a gente poder. isso para a gente retornar, né? Vai ser dia Mestre, 3/10. isso. Mestre, 3, trouxe-te o meu filho. é isso aí. Uhum. É bom colocar data, colocar o número dos parágrafos para a gente poder se localizar bem na próxima vez que retornar. Ô, Rose, eu já estou ficando triste, porque eu estou olhando o livro assim, está faltando menos do que a gente já leu. É verdade, é muito rápido. Ah, ela tem mais 9 livros, então não precisa ficar triste. Ela são 10 livros. Maravilhoso, maravilhoso. Tempo da gente estudar todos eles, né? Ah, espero. Sim, temos toda a vida aí. Isso, com certeza. E Carmen, quando a gente for para o outro lado, a gente vem assistir às aulas aqui com também. certeza. Carmen, tu faz um prepare a prece para mim da palestra? Sim, claro. Então, Gente, vamos agradecer, né? Encerrando, agradecendo ao nosso Pai essa oportunidade, Senhor, maravilhosa, dessas reflexões, dessas leituras, porque nós só aprendemos, Senhor, e aprender com a Amélia Rodrigues é aprender de uma forma muito linda,
uma forma muito diferente, diversa, de olhar o Evangelho, conhecer o Cristo e, com certeza, Senhor, moldar a nossa argila, nos, nos melhorando sempre, para que possamos chegar a alcançar os seus braços amados. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós teremos o nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, na nossa palestra do Evangelho, né? Ele vai falar sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Todos estão convidados, tá bom? Eu vou passar aqui para você, tá, Denise? E a Carmen. Qualquer coisa que ele chegue, você faz a sala aí para ele. Carmen vai fazer a leitura do preparo. Vamos encerrando por aqui.